Um dos grandes avanços da ciência no século XVIII foi conseguir medir a massa das substâncias envolvidas nos fenômenos químicos. Medir a massa de partículas tão pequenas como átomos e moléculas não foi uma tarefa fácil. Para isso, era necessário adotar um padrão compatível com o tamanho dessas entidades químicas. Foi criada, então, a unidade de massa atômica. A partir de uma boa compreensão desse conceito e de outros que vocês vão ver em Grandezas Químicas com o professor Marcelo Miorim, toda a química quantitativa ficará mais fácil. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso curso de Química 3 do ClickStudy, com um assunto de grande importância na sua caminhada em Química, aquilo que nós chamamos de Grandezas Químicas. Para você ter uma ideia do que se trata, é um momento onde você vai ter toda a base, todo o alicerce no cálculo de quantidades em Química. Assuntos como estequiometria, gases, soluções, você começa a aprender na aula de hoje. Para começar, o entendimento dessa ideia de quantidades em Química passa antes pela compreensão de alguns conceitos básicos. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais compreensível. Se eu dissesse que a massa de uma baleia é algo em torno de 18 milhões de miligramas, será que você compreenderia? Eu acredito que não. Eu acredito que se eu falasse toneladas, tudo bem, mas miligramas, você relacionar a massa em miligramas com a massa de uma baleia é meio complicado. Pessoal, esse exemplo não é correto. 18 milhões de miligramas equivale a cerca de 18 quilos. Ou seja, uma baleia pode até ter 18 toneladas, mas 18 quilos, não. Ela não teria 18 quilos nem se estivesse com muita fome. Ou seja, não é adequado você compreender a massa de uma baleia usando como unidade o miligrama. Eu vou dar um outro exemplo para você entender melhor. Pessoal, se eu pedisse a um de vocês para dar um pulinho ali na padaria da esquina e comprar 10 a menos 4 toneladas de presunto, será que seria legal? Acredito que não. Para começar, o balconista não iria entender muito bem o que você pediu, além de te achar um pouco estranho. Vejam bem, 10 a menos 4 toneladas de presunto é compatível com a quantidade de presunto, porque equivale a 100 gramas de presunto. Agora, tonelada não é a unidade adequada para a medição da massa de presunto. O ideal seria o grama. 100 gramas, sim, seria uma quantidade fácil do balconista entender e você conseguir comprar o seu presunto para levar para casa. Vejam bem, como eu faço então o processo de medição para a gente resumir? Eu escolho uma unidade adequada, no caso daquela baleia que eu mencionei há pouco tempo atrás, eu falei que ela tinha massa de 18 toneladas. O que eu estou mencionando é que eu escolhi a unidade tonelada e que a baleia tem cerca de 18 vezes o valor desse padrão, dessa unidade que eu escolhi. Quando eu falo que o presunto tem 100 gramas, eu estou dizendo que eu escolhi a unidade grama e que a massa desse presunto é 100 vezes maior que esse padrão. Ou seja, quando eu escolho um padrão para medição, eu tenho que levar em conta o tamanho, o dimensionamento do que eu vou medir. Pessoal, e se eu quisesse medir a massa de um átomo? Já pensou? Um átomo é algo muito pequeno. Os nossos padrões cotidianos, grama, miligrama, tonelada, não seriam compatíveis com a massa de um átomo. Então, os químicos, aqueles caras fantásticos, perceberam que seria necessário criar um novo padrão, um padrão compatível com a medição das massas de entidades químicas. Inicialmente, escolheram o hidrogênio. Após algum tempo, o oxigênio foi escolhido. Até que, finalmente, em 1961, o átomo de carbono, isótopo 12, foi adotado como padrão. Vamos acompanhar a animação. Vamos imaginar um átomo de carbono. Em seguida, vamos dividir esse átomo de carbono em 12 partes iguais. O padrão adotado será uma dessas partes, ou seja, a unidade de massa atômica, o padrão escolhido para medir as massas de entidades químicas é 1/12 da massa do carbono 12, que em grama equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Enfim, quando eu quiser medir a massa de um elemento químico, ou de um átomo, ou de uma molécula, eu vou comparar com esse padrão escolhido. Pessoal, veja bem, como que eu vou usar isso na prática?
como que eu vou fazer para usar a unidade de massa atômica para medir, por exemplo, massas atômicas? É o que nós veremos agora. Eu vou começar explicando para vocês massas atômicas para átomos. Vamos dar uma olhadinha na animação. É a massa de um átomo. Um átomo mede quantas vezes o mesmo é mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12. Ou seja, quantas vezes esse átomo é mais pesado que uma unidade de massa atômica. Vamos imaginar o seguinte. Faz de conta que é possível colocar um átomo de nitrogênio em uma balança. A pergunta é, quantas unidades de massa atômica teriam que ser colocadas do outro lado da balança para que ela ficasse equilibrada? Bom, no caso do nitrogênio, seriam necessárias 14 daquelas fatiazinhas de unidade de massa atômica. Ou seja, isso mostra que a massa atômica do nitrogênio é 14U, 14 unidades de massa atômica, e que o nitrogênio é 14 vezes mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12. Pessoal, para finalizar, a massa atômica para átomos é a massa de um átomo específico. Ou seja, eu pego esse átomo e comparo com o nosso padrão, a unidade de massa atômica. E se eu quiser medir a massa atômica para um elemento químico, que é feito por uma mistura de isótopos, ou seja, átomos de mesmo número atômico com diferentes massas. Como é que eu faço? Bom, nesse caso, eu vou ter que usar um recurso matemático. Existe uma média que leva em conta os percentuais dos isótopos de um elemento. É a média aritmética ponderada. Vamos dar uma olhadinha na animação. A média aritmética ponderada será calculada da seguinte maneira. Você vai multiplicar a massa atômica vezes o percentual daquele isótopo. Soma com a massa atômica do segundo isótopo com o percentual desse segundo isótopo e assim sucessivamente. O resultado você vai dividir por 100. E enfim você vai chegar ao valor da massa atômica do referido elemento. Vamos a um exemplo. Se eu pego o elemento químico cloro, na natureza o cloro é constituído por dois isótopos. Eu tenho na natureza o cloro 37 e o cloro 35, respectivamente com 25% e 75%. Se eu multiplico 25 vezes 37, a massa do isótopo 1, mais 75 vezes 35, que é a massa do isótopo 2, eu obtenho 3.550. Dividindo por 100, eu chego na massa atômica do elemento químico cloro, que é 35,5. Então, pessoal, para finalizarmos essa aula, vamos dar uma relembrada. Vimos hoje unidade de massa atômica, que é o padrão adotado para a medição das massas de entidades químicas. O U, 1/12 da massa do carbono 12. Em seguida, vimos massas atômicas, que podem ser divididas de duas maneiras. Ou seja, massas atômicas para átomos, que é a massa de um átomo e mede quantas vezes esse átomo é mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12, ou então massas atômicas para elementos, que é calculada pela média aritmética ponderada das massas dos isótopos desse elemento. Valeu, pessoal! Até a próxima!